Gente, então muito boa noite para vocês, né? Oficialmente, nós cinco, né? A Vanessa chegou. Muito boa noite aqui. Vou citar nominalmente os que estão aqui, né? Até para, né, valorizá-los, né, gente? Boa noite, Vitão, Ju, Tamara, Lucas, Vanessa. Vamos começar a nossa aula. A Amanda chegou. Boa noite para você também, Amandinha. Espero que esteja Espero que todos estejam bem. Vamos continuar aqui a nossa aula de TGP, de Teoria Geral do Processo. A Tátila vai entrar agora também. Vamos lá, gente. Aula passada, a gente começou a estudar as noções, né, de processo. E dentre essas noções, dentre essa estrutura que nós vamos trabalhar durante todo esse semestre, que é o processo, a gente começou falando sobre algumas diretrizes, sobre alguns princípios inerentes ao processo. Sendo que, até observando o que diz o artigo 1º do novo Código de Processo Civil, que fala que o Código de Processo Civil e todas as suas normas devem ser interpretadas de acordo com a Constituição Federal, a gente achou oportuno, então, explorar e falar sobre os princípios constitucionais que regem o processo. E foi o que a gente falou na aula passada. Na aula passada a gente abordou os princípios previstos na Constituição Federal, ou seja, os princípios constitucionais que têm aplicabilidade, que têm aplicação dentro do processo. A gente não chegou a ver todos, eu até separei aqui. O último princípio que a gente viu foi do contraditório, se eu não me engano. Se alguém que estiver acompanhando, que estava acompanhando a aula passada, depois me dá um feedback aí, se nós paramos no princípio do contraditório mesmo. Se foi no princípio do contraditório que nós paramos, a gente vai continuar aqui. E nós vamos continuar então no princípio constitucional, que é quase que sinônimo ao princípio do contraditório. Nós vamos falar aqui sobre o princípio da ampla defesa, beleza? Então a gente falou sobre o princípio do contraditório, aula passada, e a gente vai continuar a aula de hoje, iniciar a aula de hoje, falando sobre o princípio da ampla defesa. O que é o princípio da ampla defesa aqui? Gente, deixa eu só perguntar para vocês aqui. É por causa que nós tô gravando aqui a aula. Vocês sabem como é que faz para mudar para... deixa eu ver aqui. É por causa que nas gravações tem ficado... só a carinha de vocês aqui. Eu queria mudar para ficar gravando o meu rosto, para aparecer aqui também. Deixa eu ver aqui. Agora ficou aqui. Minha esposa arrumou aqui. Vamos lá. Então nós vamos continuar aqui a aula de hoje estudando sobre os princípios. Vamos terminar os princípios constitucionais e depois a gente vai para os princípios específicos do Código de Processo Civil. Vamos lá. A gente falou, acabei de falar agora, que a gente vai estudar o princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa está previsto constitucionalmente lá no artigo 5º, tá? Inciso 55 da Constituição Federal. Então, princípio da ampla defesa, fundamento legal no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, diz o seguinte, que é compreendido a todos os litigantes no processo a utilização dos meios de prova lícitos, aos meios de prova legalmente permitidos, legalmente previstos. Então é o seguinte, o princípio da ampla defesa, ele possibilita que as partes utilizam quaisquer meios de provas que elas queiram utilizar no processo, desde que sejam provas lícitas, desde que sejam provas que estejam legalmente previstas dentro do processo. E até falar para vocês, até relembrando aqui para traçar essa diferença entre contraditório e ampla defesa,
O princípio do contraditório diz que as partes elas devem ser consultadas ou devem ser pelo menos oportunizadas as partes para que elas se manifestem dentro do processo. Então o princípio do contraditório expõe que as partes têm o direito de se manifestar ao que a outra parte, ao que a parte contrária alegou no processo. Ou seja, cabe às partes o direito ao contraditório, ou seja, de contradizer aquilo que a parte contrária alegou no processo. Já esse princípio da ampla defesa diz que as partes elas podem utilizar vários e quaisquer meios de provas que elas entendam necessárias para produzir as provas referentes à verdade dos fatos. Então, o princípio da ampla defesa permite que as partes elas se defendam utilizando uma amplitude de provas. Ou seja, a ampla defesa possibilita às partes utilizar quaisquer provas, desde que sejam lícitas, para corroborar a verdade que elas alegam nos fatos. Então, o princípio da ampla defesa, ele é um princípio que ajuda a parte a poder provar, ou poder demonstrar, ou poder defender aquilo que ela alegou dentro de um processo. O princípio da ampla defesa permite que as partes se utilizem de quaisquer meios de provas para evidenciar ou para demonstrar a verdade nas suas alegações, ou demonstrar aquilo que elas realmente alegaram. Agora, o grande detalhe do princípio da ampla defesa é que essa variedade de provas necessariamente exige que as provas sejam lícitas, que as provas sejam legais. E o que se entende de provas lícitas? Ou o que se entende por licitude de provas? Significa que as partes elas não podem utilizar provas que desrespeitem ao sistema legal. As partes elas não podem se valer de provas ilegais para demonstração da verdade que elas entendem dos fatos. Então, por exemplo, uma pessoa ela não pode conseguir uma confissão da parte contrária através de tortura. Uma parte ela não pode torturar a parte contrária, fazer ela sentar no banquinho, colocar uma arma na cabeça dela e falar o seguinte: confessa e fala tudo o que você me falou, e gravar. Não pode existir prova mediante tortura. Não pode existir, por exemplo, prova mediante uma captação telefônica que não foi autorizada pelo juiz. Eu não posso, por exemplo, fazer uma interceptação telefônica de conversa da parte contrária sem que o juiz tenha autorizado. Se eu realizo essas condutas e junto no processo, eu estou juntando provas que são ilícitas. E essas provas ilícitas, elas devem então ser retiradas e desentranhadas dos autos. Então, o princípio da ampla defesa compreende a ampla possibilidade de utilização de meio de provas lícitos pelas partes no processo. E como consequência disso, as provas ilícitas não podem ser admitidas, não podem ser utilizadas. E aqui, só abrangendo aqui também, fazendo uma pontuação e acrescentando algo para vocês, o princípio que rege o processo, tanto o processo civil quanto o processo penal, até mesmo o processo trabalhista, é o princípio da ampla defesa. Agora eu queria falar para vocês, no júri, tá? No tribunal do júri, o princípio não é mais o da ampla defesa. No júri, o princípio é o da plena defesa. É o princípio da plenitude de defesa. Então, na instituição do júri, no tribunal do júri, esse princípio da ampla defesa ele é aumentado. Ao invés de ser ampla defesa, o princípio é o da plena defesa, ou da plenitude de defesa, onde as partes podem se utilizar de argumentos jurídicos e até mesmo argumentos metajurídicos, ou seja, argumentos que fogem do jurídico para tentar provar a verdade das suas declarações, beleza? Então, no júri o princípio que rege é o princípio da plena defesa, mas no processo, princípio
no júri, princípio da plena defesa, princípio da plenitude de defesa. No processo, tá? Como regra geral, o princípio que rege é o princípio da ampla defesa, tá? Princípio da ampla defesa. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar sobre o princípio da imparcialidade, tá? E o princípio do juiz natural. Então nós vamos falar aqui o princípio da imparcialidade e o princípio do juiz natural. Quem estiver acompanhando, está lá no artigo 5º, inciso 53, tá? Da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Então, artigo 5º, inciso 53, artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. Princípio da imparcialidade e princípio do juiz natural. Vamos lá, o que significa princípio da imparcialidade? Significa o seguinte: em juízo, tá, ou dentro de um processo, o juiz ele tem que ser e ele tem que se manter imparcial no seu julgamento. Então, no processo, a figura do juiz ela tem que ser uma figura isenta. Ela tem que ser uma figura imparcial. Ela tem que ser uma figura neutra, gente. Por quê? Para que com essa imparcialidade ela possa e seja capaz de proferir o julgamento sem atender o interesse de uma ou de outra parte. Ou proferir o julgamento sem comprometer a imparcialidade do julgamento. Pensem na seguinte situação. Imagina que eu, Léo, sou juiz de um processo. E aí vamos supor que é um processo de dívida, tá? Vamos supor que a Ju é credora e ela está cobrando o Vitor nesse processo. Então vamos supor que o Vitor está com uma dívida em relação à Ju e a Ju está cobrando ela. Vamos supor que eu seja, assim, amigão do Vitor. Vamos supor que eu seja brother do Vitor, tá? Vitor seja uma pessoa que viva lá em casa, ou seja um amigo próximo. E a Ju, que eu nem conheço, entra com um processo contra o Vitor. Pergunto, vocês acham que eu, enquanto juiz, enquanto amigo próximo, tá, do Vitor, vocês acham que eu vou dar um julgamento imparcial? Eu vou dar um julgamento isento? Não. Assim, gente, é claro que podem existir juízes, né, assim, que saibam separar essa situação, né? Juízes que sejam justos e consigam separar essa situação. Mas na maioria das vezes não é o que acontece. Então, quando se tem um juiz e que ele é amigo íntimo de uma das partes, o julgamento daquele juiz ele fica em xeque. Ele fica sob suspeita. Por quê? O risco de o juiz proferir uma decisão beneficiando o amigo, o risco que o juiz tem de atender a demanda do amigo dele é muito grande. Ou seja, o juiz ele não vai estar julgando com imparcialidade, não vai estar julgando com neutralidade, com isenção. O juiz vai estar julgando comprometido. O juiz vai estar julgando e proferindo uma decisão ali influenciado pela amizade que ele tem com a parte. E isso não é bom. Tanto é que quando um juiz, e até queria falar para vocês, acredito que nós vamos ver mais para frente, né? Não sei se nessa matéria ou em outra, vocês vão ver. Mas um juiz, quando ele é amigo íntimo ou inimigo de alguma das partes, ou se o juiz é credor, se o juiz é devedor de uma das partes, contra esse juiz pode ser as partes, elas podem entrar com as chamadas exceções. As partes, elas podem entrar com as chamadas exceções que demonstrem que o juiz ele não tem imparcialidade no processo. As partes elas podem entrar com a exceção de suspeição ou com a exceção de impedimento. Então, um juiz no processo que esteja envolvido com alguma das partes, por uma relação de afinidade, uma relação afetiva ou até uma relação comercial,
esse juiz ele se mostra ou suspeito ou ele se mostra impedido de julgar a causa, justamente por ter que manter ou por receio de se ferir o princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade, então, gente, ele orienta justamente isso. O juiz, ele deve ser imparcial. Ele não pode ter nenhum tipo de comprometimento com nenhuma das partes. E ele não pode ser influenciado por qualquer tipo de relação do juiz. O juiz, a orientação da doutrina é que o juiz, ele deve ser equidistante. Gravem essa palavra. O princípio da imparcialidade orienta que o juiz ele deve ser equidistante. A relação das partes com o juiz tem que ser equidistante. O que é equidistante? Significa que o juiz deve ter a mesma distância das partes. A mesma distância que o juiz tem do autor é a mesma distância que o juiz deve ter do réu. Ou seja, o juiz ele deve ser imparcial ao ponto de manter uma distância entre autor, manter uma distância entre o réu e ele poder dar um julgamento e proferir uma decisão sem estar comprometida. Então o princípio da imparcialidade é um princípio que determina que o juiz ele deve se manter equidistante das partes, sendo que se houver algum tipo de influência ou comprometimento do juiz em relação ao processo, em relação à decisão, esse juiz deve ser afastado do processo através de suspeição ou através de impedimento, que deve ser alegado pelas partes. Ou seja, o julgamento do juiz deve ser um julgamento neutro, um julgamento isento, pautado unicamente na justiça e no entendimento que aquele magistrado tenha do processo. Beleza? O magistrado ele não pode se pautar por outros elementos que não o seu livre convencimento motivado. O juiz deve proferir as suas decisões com base na sua livre convicção, não podendo se basear nos sentimentos ou baseado, na afinidade que ele tenha com as partes. Vamos lá. Esse foi o princípio da imparcialidade. Nós vamos falar agora sobre o princípio do juiz natural. Então, o princípio do juiz natural, até a Amandinha tinha suscitado esse princípio na aula passada. O que significa, o que é o princípio do juiz natural, ou da jurisdição natural, gente? Significa, gente, que para todo caso, para toda lide, já deve existir previamente um juiz pré-estabelecido. O princípio do juiz natural significa que para toda lide deve existir previamente um juiz estabelecido. Como assim? Acontece alguma situação, alguma lide processual. Por exemplo, o marido quer separar da mulher. Ou uma situação de a mulher estar cobrando pensão do marido. Ou uma relação contratual que não foi resolvida. Já deve existir um juiz prévio. Já deve existir um juiz natural para julgar aquela causa. Vou dar um exemplo para vocês. Acontece um crime em Goianésia, certo? Acontece um crime em Goianésia. O MP oferece denúncia. Quem já tem juiz estabelecido em Goianésia, juiz criminal, para poder julgar aquele crime? Quando o MP oferece a denúncia, tem que sair procurando qual juiz que pode julgar o fato, ou já tem juiz pré-estabelecido, já tem juiz prévio? Já tem. A Ju sabe, Ju trabalha lá, Dr. Decildo. Acontece algum fato civil, nesse que eu falei para vocês, uma ação de pensão de alimentos, divórcio. Tem que sair procurando o juiz na região para ele poder julgar o caso, ou já tem juiz pré-estabelecido, juiz prévio em Goianésia? Já tem. Já vai ter o juiz pré-estabelecido, o juiz prévio. O que significa então esse princípio do juiz natural? Significa que quando surge uma lide, não se pode criar tribunais ou juízes de exceção.
Não se pode criar juízes e tribunais depois que o fato aconteceu. Não se pode criar, gente, juízos ou tribunais de exceção. O que é juízos ou tribunais de exceção? Até o próprio artigo da Constituição diz: é vedado a criação de tribunais, juízes e tribunais de exceção. O que é juízes e tribunais de exceção? São os juízes e os tribunais que são criados depois do fato. São juízes e tribunais que são criados depois da lide. E isso é vedado, isso é proibido no ordenamento jurídico. Para cada fato já tem que ter um juiz pré-estabelecido, já tem que haver um juiz prévio. Ou seja, o princípio do juiz natural garante às partes que a causa delas, que a lide delas, vai já ser julgado por um juiz pré-estabelecido. Isso garante a imparcialidade, ou seja, garante que, olha, o meu processo ele vai correr nas mãos de um juiz já pré-estabelecido. Isso garante imparcialidade, ou seja, faz com que já exista um juiz pré-estabelecido para aquele caso concreto e garante também até mesmo questão de celeridade processual, né? Já tem um juiz pré-estabelecido. Por quê, gente? Imagina o seguinte, imagina se fosse criar juízes ou tribunais depois que o fato fosse praticado, ou depois que a lide, depois que a lide surgisse. Imagina, um casal decide separar. Eles correm atrás de um juiz para o processo andar mais rápido. Ou imagina que uma mãe quer entrar com ação de alimentos. Imagina que não tenha juiz prévio. Imagina essa mãe procurar um juiz para julgar a causa dela. Ou seja, fere totalmente a imparcialidade e fere totalmente o princípio do juiz natural. Então o princípio do juiz natural estabelece que para toda causa, para toda lide, já deve existir um juiz prévio, um juiz pré-estabelecido para julgar aquela matéria. Beleza? Deve-se então evitar, tá? Não se pode criar juízos ou tribunais de exceção. Não se pode criar juízos ou tribunais depois que o fato acontece. Deve existir já juízes quando da ocorrência do fato. Quando o fato for acontecer. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Outro princípio que a gente tem aqui é o princípio do duplo grau de jurisdição. Tá? Professor, só um momentinho. Fala, Mandinha. Aquele princípio da imparcialidade, ele aparece com algum outro nome? Algum outro nomenclatura? O princípio Porque da imparcialidade? Porque eu tô com um livro que eu não achei. Assim, nesse nome, imparcialidade. Uai, Mandinha. O normal mesmo é imparcialidade. Eu não olhei aqui. Ou só se ele tiver embutido já no juiz natural. Pode ser. Depois você dá uma olhada lá no princípio do juiz natural, talvez ele esteja lá. Eu fiz essa divisão para fins didáticos, né? Porque assim, tem uma diferença. Mas às vezes o princípio aí da imparcialidade ele tá implícito no juiz natural aí no seu livro. Tá. O meu é um resumo, um livro resumo da OAB. E aí por isso que eu tô lendo por ele. Às vezes dá uma olhada se tá dentro do juiz natural. Mais capaz de estar dentro do princípio do juiz natural, se vão, né? Às vezes está implícito, ou às vezes eles não colocaram, né? Às vezes colocaram outros que, enfim, eles acharam mais pertinentes ou importantes. Vou dar mais uma lida aqui, vou ler novamente aqui. Tá bom, então. Obrigada. Não, então beleza, então. Vamos lá, gente. Vamos ver agora sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Vamos lá, primeiro. Esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele é um princípio constitucional implícito. Vamos lá, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele é implícito. Ele não está previsto de forma expressa na Constituição Federal. Esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está previsto através de nenhum inciso
na Constituição Federal. Ele não está previsto, por exemplo, no artigo 5º, inciso tal. Não, ele não está previsto de forma expressa, de forma explícita. O princípio do duplo grau de jurisdição ele está previsto de forma implícita. E até em termos de curiosidade, quem quiser saber e anotar, o princípio da duplo grau de jurisdição ele está explicitamente previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Então, o princípio do duplo grau de jurisdição ele está previsto implicitamente na Constituição Federal, mas ele está previsto de maneira expressa no Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, beleza? Bacana, vamos lá. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio que ele legitima a ampla defesa no sentido das partes não concordarem com as decisões de primeiro grau. Vamos lá. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio que oportuniza as partes discordarem ou não concordarem com as decisões que foram tomadas em primeira instância e primeiro grau, e em razão disso queiram uma decisão feita por um novo magistrado, queiram uma nova decisão por um novo juiz, no caso um juiz de segundo grau, no caso um juiz de segunda instância. Então vamos lá, o que é o princípio do duplo grau de jurisdição? O princípio do duplo grau de jurisdição, consagrando também a ampla defesa, né, a possibilidade da parte se defender das acusações ou se defender da lide, permite que as partes possam recorrer das decisões em primeiro grau, que as partes possam recorrer das decisões de primeira instância para um tribunal, né, para um desembargador, né, para um juiz ali de segunda instância, um juiz de segundo grau, para terem uma nova decisão, para terem uma nova convicção desse magistrado, né? Possivelmente, né, as partes querem uma decisão reformada, né, uma decisão alterada, mas o duplo grau de jurisdição é justamente o princípio que permite às partes levarem uma decisão para ser reexaminada, reanalisada por outro juiz de segundo grau, né, para que ele possa dar um novo entendimento sobre aquela lide. Traduzindo aqui para a gente, para ficar mais claro, o que é o princípio do duplo grau de jurisdição? O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio que permite às partes, gente, recorrerem das decisões de primeira instância, de primeiro grau. O princípio do duplo grau de jurisdição é o princípio que permite que as partes ofereçam recurso em relação às decisões de primeiro grau, em razão das decisões de primeira instância. E aí vamos lá, eu sei que a gente ainda vai ver sobre a estrutura do Poder Judiciário, mas só para contextualizar aqui para vocês. O Poder Judiciário, gente, ele começa lá embaixo, no primeiro grau. Então é o seguinte, nós temos graus, nós temos instâncias de jurisdição. Eu vou tentar ser o mais didático possível e falar com um vocabulário menos jurídico para que vocês possam entender. Beleza? Vamos lá. Cada município, vou perguntar, tá? Para ver se vocês vão entender ou não. Vocês concordam que cada município, não vou falar todos, mas porque às vezes, né, não é 100%, às vezes tem uma ou outra exceção, mas vocês concordam que cada município tem um juiz, gente? Cada município tem um juiz? Por exemplo, lá em Goianésia nós temos, que eu sei, o juiz criminal Dr. Decildo. Quem que é o juiz ou a juíza civil aí de Goianésia? Quem conhece? Dá um feedback aí, gente, só pra saber. Quem que é o juiz ou a juíza civil aí de Goianésia? Se tiver, né? Doutora Ana Paula. Excelente. Então vamos lá. O Fabiano falou que o André, a Ana Paula, beleza. Vamos colocar todos eles. Pergunto pra vocês. Doutora Lorena. Bom, foi uns 4 diferentes agora, né? Aí alguém vai e manda. Doutor Reginaldo.
Aí outro vai e manda assim, doutora Sofia. Não, beleza. Bacana. O que eu quero perguntar aí pra vocês? No município de Goianésia, existem vários juízes. No município de Goianésia existem vários juízes. Assim como nos demais municípios. Tem juiz em Anápolis, né? Tem juiz em Aparecida, tem juiz em Rio Verde. Esses juízes, gente, dos municípios, queria falar para vocês, eles estão no primeiro grau de jurisdição. Por quê? Porque eles são os primeiros juízes, tá? Eles são os primeiros juízes numa relação processual. Eles são juízes iniciais. Eles são juízes que vão dar as primeiras decisões. Então imagina, um crime aconteceu em Goianésia. O processo vai para o Dr. Decildo, ele vai julgar e ele vai dar uma sentença. Uma lide ou uma questão civil aí vai para Goianésia, é distribuída para algum juiz aí, doutor André, doutora Ana Paula, ou doutora Lorena, quem for, e eles vão dar uma sentença, vão dar uma decisão. Eles vão ser os primeiros juízes a darem a decisão, a sentença. A sentença deles, a decisão deles, vai ser a decisão inicial do processo. Por que eu falo disso? Vamos supor que o Dr. Decildo ele dá uma sentença, ou vamos supor que algum desses juízes aí de Goianésia que vocês falaram, André, Lorena ou Ana Paula, dá uma sentença e as partes não concordam. Se as partes não concordam com a decisão desses juízes, elas podem fazer alguma coisa ou elas têm que se contentar com essa decisão e obedecer essa decisão e seguir e pronto, acabou. Essa decisão é definitiva? Essa primeira decisão ela é definitiva? Não, não é definitiva. As partes podem não concordar com a sentença do Dr. Decildo, com a sentença do Dr. André, doutora Ana Paula. E se elas não concordam, o que elas podem fazer? Elas podem entrar com o chamado recurso. Elas podem recorrer dessas decisões. E elas vão recorrer para onde? Para os juízes de cima. Vão recorrer para os juízes de cima. Quais juízes de cima? Elas vão recorrer para o tribunal. E no tribunal, os juízes eles são chamados de desembargadores. No tribunal, que é a segunda instância, vocês entenderam por que é a segunda instância? Quando não concordam com a primeira instância, com o primeiro grau de jurisdição, as partes podem recorrer. Quando elas recorrem lá para o juiz da instância superior. Elas recorrem lá para o tribunal, que é e compõe a segunda instância, tá? Ou segundo grau de jurisdição. E nesse tribunal vão ser os desembargadores que vão julgar. Então, o que eu queria falar para vocês? O princípio do duplo grau de jurisdição possibilita justamente isso. Possibilita que uma pessoa que não concorda com a sentença do Dr. Decildo possa recorrer lá para o TJ Goiás, para que um desembargador dê uma nova decisão. O princípio do duplo grau de jurisdição possibilita que uma pessoa que não concorde com a sentença do Dr. André, da doutora Ana Paula, entre com recurso, entre com uma apelação e mande o processo lá para o TJ Goiás, lá para o Tribunal de Justiça de Goiás. Para quê? Para que um novo juiz, no caso um desembargador, possa proferir uma nova decisão. Ou seja, a parte está querendo uma nova decisão, ela está querendo uma nova opinião naquele processo. Entendeu? Deu para entender o que é duplo grau de jurisdição, gente? Deu para entender, gente? O que é duplo grau de jurisdição? Deu? Então tá beleza. Obviamente, gente, que não é assim, né? Nem toda regra é absoluta. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele não é absoluto, tá? Ele não é 100%. Por quê? Porque existem algumas decisões que são irrecorríveis.
existem algumas decisões que são irrecorríveis. Existem algumas decisões que não cabem recurso, tá? Existem algumas decisões que não admitem recurso. Dessas decisões que não admitem recurso, não há que se falar em duplo grau de jurisdição, beleza? Mas esse é assunto mais pra frente. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora, gente, sobre outro princípio processual e constitucional. Nós vamos falar agora sobre o princípio da motivação, beleza? Vamos falar agora sobre o princípio da motivação. Princípio este que está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O que diz o princípio da motivação, gente? Significa que todos os atos do processo em que o juiz participar, ele deve motivar. O que é motivar? Motivar aí não é no sentido de animar, tá? Motivar aí é no sentido de justificar, tá? É no sentido de fundamentar. Então, o princípio da motivação processual diz, né, expõe que todos os atos judiciais, todos os atos praticados pelo juiz, eles devem ser motivados, eles devem ser justificados, eles devem ser fundamentados, eles devem ser explicados sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade. Como assim? O princípio da motivação significa e determina que todo juiz que dá uma decisão, ele tem que explicar por que ele deu aquela decisão. O princípio da motivação, ele indica que todo juiz que deu uma decisão no processo, toda decisão que ele der, ele tem que justificar, ele tem que explicar o porquê ele deu aquela decisão. É como se o princípio da motivação determinasse a prestação de contas do juiz. Falasse o seguinte: senhor juiz, o senhor pode decidir o que você quiser, mas você precisa motivar, mas você precisa justificar, você precisa explicar. Isso é até um princípio, gente, que eu queria falar com vocês, que processualmente ele tem um outro nome técnico. Isso é mais no processo penal, tá? Isso é mais no criminal. Que é o princípio do livre convencimento motivado. O que é o princípio do livre convencimento motivado, ou princípio da persuasão racional? Significa justamente isso, que o juiz, gente, ele é livre para decidir da forma como ele quiser. Só que, para decidir, ele tem que justificar, ele tem que fundamentar, ele tem que explicar o porquê da decisão dele. Exemplo, o juiz vai e determina a prisão de um réu. Ele pode fazer isso? Pode, mas ele tem que fundamentar a prisão daquele réu. Ele fundamenta a prisão com base em quê? Imagina que um juiz ele determina uma prisão preventiva. Ele pode determinar a preventiva do réu? Pode. Mas ele tem que fundamentar. Ele tem que indicar os motivos que levaram ele a decretar a preventiva. Teve risco contra a ordem pública? Teve risco contra a ordem econômica? Foi para preservar a instrução processual? Foi sob risco do réu intimidar testemunhas? Ou seja, ele tem que indicar isso. Ou, por exemplo, vamos supor que o juiz, numa ação de indenização por danos materiais e morais, ele julga improcedente a ação. Ele pode julgar improcedente? Pode. Ele pode julgar da forma como ele quiser. Mas ele julga improcedente por quê? Quais que foram as razões do juiz para isso? Isso é tão importante, gente. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ver uma sentença, tá? Uma sentença processual, uma sentença, né, criminal, civil, trabalhista. A sentença ela é dividida em 3 partes. A sentença é dividida em relatório, fundamentação e dispositivo. A sentença do juiz ela é dividida em 3 partes: relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório é o resumo do processo. É o juiz contar de forma resumida a historinha do processo. O que está acontecendo? A fundamentação é o conteúdo, é a parte mais importante, digamos assim, da sentença.
Porque é na fundamentação que o juiz vai explicar os motivos dele, que o juiz vai justificar, que o juiz vai expor os fundamentos dele, que ele vai explicar o porquê daquela decisão. E o dispositivo é simplesmente a parte que o juiz fala, julgo procedente ou julgo improcedente. Percebam, o julgamento do juiz pela procedência, pela improcedência, pela condenação, pela absolvição, depende da motivação, depende do que o juiz explicou, depende dos motivos que ele deu, depende das razões que o juiz deu para aquela decisão. E tanto é que, aí eu vou até, enfim, estourar aqui a nossa matéria aqui, tô extrapolando, mas se o juiz ele faz o dispositivo dele contrário à motivação, por exemplo, se o juiz em uma sentença criminal, toda a fundamentação é absolvendo o réu, o juiz dá todas as razões, todos os motivos do mundo para absolver o réu. Chega lá no dispositivo, o juiz, isto posto, condena o réu. Se o dispositivo da sentença é contrário à fundamentação, essa sentença é nula. Essa sentença é nula e ela é chamada pela doutrina de sentença suicida. Então o que é sentença suicida? É quando o dispositivo da sentença ele é contrário à fundamentação da mesma. Então o que é o princípio da motivação, gente? É o princípio pelo qual obriga o juiz a expor as razões, obriga o juiz a justificar, obriga o juiz a explicar, obriga o juiz a dar os fundamentos e os motivos da tomada daquela decisão. E se ele não faz isso, é pena de nulidade, beleza? Inclusive, isso no artigo, isso no Código de Processo Civil é previsto lá no artigo 11, tá? Lá no artigo 11 do Código de Processo Civil, esse princípio aí da motivação, ele é consagrado, beleza? Lembrando aqui, e até nós vamos falar isso agora, esse princípio da motivação, ele é regra, tá? O juiz deve motivar e deve fundamentar todas as suas decisões, salvo as que tiverem segredo de justiça, né? Salvo as que tiverem segredo de justiça. Aquelas que tiverem segredo de justiça, obviamente, o juiz, né, não vai fundamentar porque correm em segredo de justiça. Mas o juiz ele vai fundamentar, pelo menos para os advogados, certo? O juiz vai fundamentar pelo menos para os advogados. Como assim? O juiz ele deve motivar e deve fundamentar todos os seus atos. Só que vai ter alguns que vão correr em segredo de justiça, tá? E nesses casos o processo ele não vai ser público. O processo não vai ser público. Mas assim, o juiz vai ter que, né, justificar suas decisões e as partes vão ver. As pessoas de fora não vão ver, mas nem por isso não vai ter aí o princípio da motivação. Então o princípio da motivação, ele é regra, tá, no ordenamento jurídico, principalmente, né, até porque todos os processos, eles vão, né, como regra geral, todos os processos eles são públicos, né? Então, como regra geral, o juiz vai ter que fundamentar e justificar todos os atos ali que ele praticar dentro de um processo. Isso daí está no artigo 11 do Código de Processo Civil, artigo 11 do CPC, aí quem estiver acompanhando também. Vamos lá, continuando. Outro princípio também que é bastante importante e está nesse mesmo inciso que a gente falou, no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, é o princípio da publicidade, tá? Princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade aí dos atos processuais, gente? Como regra, todos os atos, tá, processuais, eles devem ser públicos. Todos os atos referentes ao processo, eles devem ser públicos. Beleza? Queria que vocês soubessem isso. O princípio da publicidade
diz que todos os atos processuais, tá? Todos os atos processuais, eles devem ser dispostos, disponíveis ao público. Então, o princípio da publicidade importa que os atos referentes ao processo devem ser divulgados, devem ser publicados, ou seja, devem ser expostos ao público. Por isso que, como regra geral, qualquer pessoa pode ver uma audiência, por isso que, como regra geral, qualquer pessoa pode pegar e ver um processo, não levar para casa, né? Mas qualquer pessoa pode ver um processo, enfim, hoje processo físico e muito mais, né? Eu falei levar para casa quando era processo físico, né? Quando, né, algum advogado queria fazer carga do processo. Mas o processo, como regra geral, e todos os atos inerentes a ele devem ser públicos, devem ser divulgados ao público. Por isso que qualquer pessoa, por exemplo, tem a oportunidade hoje de entrar no Projude. Hoje, né, virtualmente, digitalmente, né, o acesso público ali. Qualquer pessoa pode, né, procurar um processo, fazer uma procura, uma pesquisa pública. Qualquer pessoa pode ir lá no fórum e pedir para olhar determinado processo. Qualquer pessoa pode ir numa audiência. Porque, como regra geral, os processos, eles são públicos e os atos processuais também devem ser disponíveis ao público. Agora, tem exceção? Tem exceção. Existem alguns processos e, consequentemente, alguns atos processuais que não são públicos, que não são expostos, que não são divulgados ao público. E quais são esses processos? São os chamados processos que correm em segredo de justiça. Então, existe exceção para esse princípio aí da publicidade? Existe exceção. O princípio da publicidade, ele sofre limitação e ele tem exceção justamente nos processos que correm em segredo de justiça. E quando que um processo vai correr em segredo de justiça, gente? Existem algumas hipóteses. Quando o processo envolver o interesse público, tá? Quando o processo envolver interesse público, e aí, né, processos criminais, por exemplo, podem correr em segredo de justiça. Então, quando envolve interesse público, pode ser o processo correr em sigilo. Processos que envolvam intimidade de pessoas, e aí principalmente processos que envolvam direito de família, tá? Processo de separação, processo de divórcio, processo relativo à filiação, processos que envolvam adoção, processo referente à guarda de menores, processos referente à pensão, beleza? Então, existem processos que vão correr em segredo de justiça e que, nesse caso, eles não vão ser públicos e esses atos não vão ser públicos, tá? Então, como regra geral, princípio da publicidade dos atos processuais, como regra geral, o processo e todos os atos decorrentes ao processo devem ser públicos, tá? Devem ser públicos, mas, excepcionalmente, alguns correm em segredo de justiça nessas situações aí que a gente falou agora, tá? Que envolvam interesse público, soberania do Estado, ou envolvam intimidade de alguém, né? Direito de família, principalmente. Lembrando, tá, gente? Segredo de justiça somente para terceiros, né? Para quem tá de fora. Agora, para as partes e para os advogados das partes, não, né? Para as partes e para os advogados das partes, elas vão ter acesso ali àquele processo. Último princípio que eu queria falar com vocês, aqui até decorrência de né? Princípio da vedação das provas ilícitas. Princípio da proibição das provas ilícitas. Está lá no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, beleza? Artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, fala que são inadmissíveis no processo qualquer tipo de prova ilícita. Então, como decorrência do que a gente falou da ampla defesa, não podem haver provas no processo obtidos de maneira ilegal, tá? Não podem ser produzidas provas no processo que estejam em desacordo com a lei, tá? Então, por exemplo, como a gente já deu um exemplo, prova obtida por meio de tortura ou gravação telefônica
que não foi permitida, uma interceptação telefônica sem determinação do juiz, violação de correspondência, tá? Violação de correspondência. Então, é proibido, é terminantemente proibido provas ilícitas do ordenamento jurídico. Caso hajam, elas necessariamente vão ser anuladas, tá? E vão ser desentranhadas do processo, beleza? Vamos lá. Em relação a esses princípios aqui, deu para ficar claro, gente? Deu para ficar claro? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento em relação a esses princípios? Tranquilo? Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, alguma coisa que não tenha ficado clara, ou que vocês não entenderam. Beleza? Bacana, então. Vamos lá. Vamos falar agora, gente, sobre as soluções de conflitos. Vamos falar agora sobre as soluções de conflitos. E antes de falar sobre essas soluções de conflitos, é importante a gente justamente falar, né, e abordar o tema conflitos. O que são conflitos, gente? Conflitos são divergências, né, que surgem entre as pessoas, são desacordos de entendimentos que existem em relação às pessoas. Quando uma pessoa tem um conflito com a outra, significa que uma pessoa não concorda com algo que aquela outra pessoa oferece ou propõe. Quando uma pessoa tem algum tipo de conflito com a outra, significa que uma parte está em desacordo com a parte contrária. Conflito, quando uma parte tem com a outra, é quando uma parte ela tem algum tipo de problema, algum tipo de reserva, algum tipo de limitação referente à parte contrária. Trazendo para o nosso meio, pode existir no processo os chamados conflitos. E historicamente existem entre as pessoas os chamados conflitos de interesses. Quando a gente fala de conflito de interesses, a gente vai ver esse tema mais pra frente quando a gente estiver estudando jurisdição, mas eu queria que vocês soubessem e entendessem que o termo conflito de interesses, ele tem um nome técnico e um nome jurídico que é importante vocês saberem e estarem familiarizados, que é justamente o conceito de lide, tá? De lide. E isso processualmente vai ser importante para a gente. O que é uma lide? O que é uma lide? Né? No caso, uma lide processual. Só contextualizando para vocês. Uma lide é um conflito de interesses entre as partes qualificada por uma pretensão resistida. Estou fazendo aqui ipsis literis aqui a citação da doutrina, mas conceituando lide, para vocês terem esse conceito no caderno, queria que vocês soubessem que lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então, o conceito de lide. Lide é todo conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Toda vez que houver, gente, um desacordo entre as partes, toda vez que houver um conflito de interesses com as partes, nós vamos ter no processo a chamada lide. Então, imagina que alguém te deve, alguém é devedor seu. Você quer entrar com um processo contra ela para solucionar o quê? Para solucionar a lide, para solucionar esse conflito. Que conflito? Você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa não te pagou. Ou você é credor dessa pessoa e ela não te pagou. Ou vamos supor que a mãe ela quer entrar com uma ação de alimentos contra o pai. Por quê? Porque o pai não está pagando nada para o filho. Surge aí uma lide. A mãe tem uma pretensão e o pai está resistindo a essa pretensão. A mãe quer dinheiro para o filho, o pai está resistindo. Ou, vamos pensar aqui em uma situação aqui de inventário, tá? Partilha de bens. Vamos supor que alguém morre
E a família, né, quer ficar com a herança. Se entra no Poder Judiciário com processo para solucionar justamente essa lide, para solucionar esse imbróglio, para tentar atender a demanda dos herdeiros. Ou, gente, várias situações. Direito do consumidor. Comprei um celular, o celular em um mês não presta mais, levei para assistência 3 vezes, não funciona. Eu entro com processo, para quê? Para pedir um celular novo ou para pedir a restituição do valor do celular. Quando existe um processo, surge o processo em decorrência de uma lide. A lide, gente, é justamente o conflito de interesses que existe entre as partes. E ele é qualificado por uma pretensão resistida. Por quê? Ele se qualifica porque uma parte não quer ceder. Percebam, gente. Se uma parte cede, se uma parte abre mão do seu direito, não tem lide. Se a Ju tá me devendo 50 mil e eu falo o seguinte, não, Ju, faz o seguinte, eu aceito 30 e ela me dá 30, não tem lide. Por quê? Porque não tem pretensão resistida. A lide, ela surge e ela se compõe somente quando existe um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Quando uma parte ela tem um interesse, um direito, e a outra parte ela resiste. A outra parte ela não concorda. A outra parte ela não quer ceder. A outra parte ela não abre mão. Nós temos então uma lide, um conflito de interesses que só pode ser resolvido pelo judiciário, porque não existe nenhum outro tipo de meio alternativo para solucionar essa questão. Beleza? Então, lide, esse conflito de interesses, é esse imbróglio, é esse conflito, é essa demanda que existe dentro de um processo. Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome lide, o juiz vai resolver a lide. Ou fulano de tal, no processo nós temos aquela lide. Lide é justamente o nome que se dá, o nome técnico, tá? O nome jurídico, a esse conflito de interesses, a esse desarranjo de vontades, a essa desconformidade, a essa contrariedade de direitos de uma parte em relação à outra, que é levado no judiciário justamente para ser solucionado. Agora, nem sempre existiu o judiciário, né, gente? Nem sempre existia o poder judiciário e nem sempre as questões eram levadas para a justiça. Ou também não existe só o poder judiciário para resolver um conflito. Não existe apenas o poder judiciário como forma de solucionar uma demanda. Existem outras formas. E nós vamos fazer isso, nós vamos tratar aqui, falar de uma evolução histórica e também tratar das outras formas de solução de conflitos. Beleza. A primeira forma de solução de conflito que teve e que já existiu, gente, é a chamada autocomposição, tá? Vou anotar aqui, a primeira forma de solução de conflitos da humanidade é a chamada autocomposição. O que é a autocomposição? Auto vem do grego próprio, composição própria. É quando a própria pessoa, ela resolve aquele litígio. Quando a própria pessoa ou as próprias partes davam um jeito de solucionar aquele conflito. Então a autocomposição é um mecanismo de solução de conflito desde os primórdios da humanidade e que acontecia toda vez que as partes resolviam da sua própria forma. E aí eu vou até usar uma aspas aqui. A autocomposição é uma forma de composição em que a parte dá o seu jeito, dá o seu próprio jeito. Até uma doutrina que eu gosto muito, do Renato Montans, fala que a autocomposição é a prevalência, é o predomínio de um interesse próprio sobre o alheio. E aí por quê? O que é a autocomposição? A autocomposição, gente, é quando a própria parte ela dá o seu jeito de solucionar o conflito. Pensa comigo. Imagina como o exemplo que eu dei, a Ju me deve 50 mil.
A Ju me deve 50 mil. Eu, Léo, para solucionar o meu conflito, o que, que eu faço? Eu vou lá na casa da Ju, coloco a arma na cabeça dela e falo o seguinte, vamos no banco agora, se você não me der 50 mil, eu te mato. Aí a Ju fala o seguinte, não, mas eu não tenho agora. Não, então me dá a chave do seu carro. Pega o carro dela e vai embora para casa. Resolvi o conflito? Resolvi. De que forma? Do meu próprio jeito. Autocomposição. A autocomposição, ela rememora aos tempos passados pela lei de Talião. O que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Roubou de mim? Você pegou alguma coisa minha? Então beleza, eu vou cortar a sua mão. Você não pegou, foi com a mão? Um bem meu? Então eu vou cortar a sua mão. Ó, você olhou para minha esposa? Então beleza, vou furar o seu olho. Literalmente. A lei de Talião, ela impunha justamente essa autocomposição, olho por olho, dente por dente. As partes resolviam os seus próprios conflitos, as partes resolviam os seus próprios problemas, dando o seu jeito. E a autocomposição, vamos colocar aqui, ela pode acontecer toda vez que uma parte ela quer impor o seu interesse em relação à outra parte. Então, vamos colocar aqui, tá? Exemplo, tá, gente? Claro que exemplo esdrúxulo, tá? A mulher quer separar do marido. O marido, não vai separar, não. Mulher quer separar do marido. Não, não vai, não. O marido, não quer separar, não vou separar, vai lá e mata a mulher. Enfim, claro que eu coloquei uma hipótese bem esdrúxula, né? Mas, assim, a pessoa resolvendo o seu próprio interesse, resolvendo o seu próprio litígio, da sua forma, dando o seu jeito. Exemplo, eu trabalho em determinado lugar e eles não me pagam, e eles me demitem, sem justa causa. Não me paga FGTS, não paga 13º, não paga férias, nem nada. Eu, revoltado, o que eu faço? Vou lá no ambiente de trabalho, quebro tudo, quebro mesa, jogo tudo pra cima, coloco fogo em tudo. Autocomposição. A autocomposição, gente, ela é uma forma, então, de solução de conflitos em que as próprias partes, elas resolvem o conflito. É uma situação em que a própria pessoa, ela resolve, ela soluciona aquele conflito de interesse. Só que muitas vezes por meios abusivos, né? Muitas vezes por meios excessivos que extrapolam os limites legais. A autocomposição no Brasil, ela é vedada, ela é proibida. Mais do que isso, ela é crime. Crime do artigo 345 do Código Penal, que é crime, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Mas existem algumas situações que a autocomposição, ela é ainda admitida no ordenamento jurídico brasileiro. Existem resquícios de autocomposição. Então, vamos dar o exemplo aqui de resquícios de autocomposição. A pessoa vai e invade sua propriedade. Vamos supor que você tem uma fazenda, tá? Vamos supor que você tem uma fazenda. Um monte de gente começa a invadir sua propriedade, entrar dentro da casa, tá? Vamos colocar movimento sem terras dentro da sua propriedade e tudo mais. O que você pode fazer? Você pode botar o povo para correr. Você pode utilizar até mesmo a força nesse caso. Você pode utilizar até mesmo a força nesse caso. Beleza? Então, resquício aí de autocomposição nas causas possessórias. Vamos supor, o povo está pagando mal para determinada classe. O que a classe faz? Greve. Não quero mais trabalhar enquanto não houver reajuste de salário. Greve, uma forma de autocomposição. Então a autocomposição é proibida no nosso ordenamento jurídico, mas existem alguns resquícios, tá? Existem alguns resquícios. Vamos lá. Segunda forma de solução de conflitos é a chamada heterocomposição. Heterocomposição. O que é a heterocomposição? Se a autocomposição é a solução de conflitos automática pela própria parte, a heterocomposição é a composição por partes diferentes. É a composição por terceiros. A heterocomposição, gente, é uma forma de solução de conflitos onde as partes resolvem chamar terceiro para ajudar a solucionar o conflito. A heterocomposição, então, é uma forma de solução de conflitos, de composição de conflitos, de resolução da lide, em que as partes optam por chamar
terceira pessoa que não faz parte do conflito optam por chamar um terceiro que não esteja envolvido para tentar solucionar a demanda. Nessas situações de heterocomposição, gente, surgem três, tá? Surgem três formas aí de heterocomposição. Nós temos a conciliação, tá? Conciliação. Nós temos a mediação e nós temos a arbitragem, tá? Então nós temos a conciliação, nós temos a mediação e nós temos aí a arbitragem. Beleza? Vamos lá. O que é importante falar sobre a... Vamos falar primeiro sobre a conciliação, tá? Vamos falar primeiro sobre a conciliação. Só um minutinho aqui, gente, rapidão. Não, vamos lá. Gente, deixa eu pedir pra mudar aqui um negocinho aqui. Rapidão. Sabe isso que eu falei de autocomposição? Isso que eu falei de autocomposição? Não é autocomposição, é autotutela. Confundi aqui. Perdão. Esquece tudo que eu falei aqui. Ao invés de autocomposição, autotutela. Tá? Ao invés de autocomposição, autotutela. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa aqui. É autotutela, autocomposição e heterocomposição. Essa parte só substitui isso. Essa questão da parte resolver ela mesma, da parte dar o seu próprio jeito, da parte tentar solucionar os seus próprios conflitos, lei de Italião e tudo mais, isso é autotutela, tá? Isso é autotutela, tá? Isso é autotutela. É quando a própria parte procura solucionar. É quando a parte dá o seu jeito, tá? Isso que eu falei agora é autotutela, beleza? Autotutela. Deu pra alterar aí, gente? Vocês me desculpam, perdão. Causa que eu confundi aqui, porque tem autotutela, autocomposição e heterocomposição. Vocês me perdoam. Essa parte que eu falei pra vocês só substitui tudo que eu falei pra vocês. Ao invés de ser autotutela, vocês colocam autocomposição. Beleza? Pode ser? Então tá bom. Vamos lá. Evoluindo dessa autotutela, tá? Evoluindo dessa autotutela em que as partes resolvem os conflitos ela mesma, dão o seu próprio jeito, da forma como elas entendem melhor, evolui-se para a chamada autocomposição, tá? Evolui-se para a chamada autocomposição. O que é autocomposição? É quando as partes envolvidas, tá? É quando as partes envolvidas, elas mesmas tentam resolver o litígio. Quando as partes envolvidas, elas mesmas tentam solucionar a demanda. Beleza? Então, autocomposição acontece quando as partes envolvidas no litígio, elas procuram solucionar e resolver o litígio, solucionar a lide. As formas de autocomposição, queria que vocês soubessem, as formas de autocomposição são conciliação e mediação, tá? Vamos colocar aqui. As formas de autocomposição são a conciliação e a mediação. Então, formas de autocomposição, conciliação e mediação. Qual que é a diferença entre as duas, tá? Importante falar que a conciliação, tanto a conciliação quanto a mediação, uma pessoa de fora, tá? Uma pessoa de fora é chamada para tentar ajudar as partes. Na autocomposição, um terceiro é chamado para tentar ajudar as partes. A diferença, e o CPC estabelece a diferença entre conciliação e mediação. Na conciliação, perdão, gente, na conciliação, tá travando aqui? Tá travando aí pra vocês, gente? Que aqui deu uma travada aqui.
Não? Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Na conciliação, as partes são desconhecidas, tá? Na conciliação, as partes são desconhecidas. As partes, elas não se conhecem. Sendo que na conciliação, o conciliador, ele pode dar palpite, ele pode dar uma orientação para tentar solucionar o caso. Então, na conciliação, as partes não se conhecem, tá? Na conciliação, as partes não se conhecem, as partes são desconhecidas, e o conciliador, ele pode... Putz, velho, acabou de entrar um mosquito aqui na minha boca. E na conciliação, o conciliador, ele pode indicar, tá? Uma solução para as partes. Na conciliação, o conciliador, ele pode optar e ele pode buscar por realizar uma conciliação entre as partes. Então, na conciliação, as partes, elas são diferentes, as partes, como regra, elas não se conhecem, e na conciliação, o conciliador, ele pode optar por dar uma solução para aquela conciliação. Na conciliação, o conciliador, ele tem mais autonomia para tentar indicar um caminho para a solução ali daqueles conflitos. Um exemplo de conciliação que tem, gente, é o que nós temos em Goianésia, né? Tem várias cidades, é o Sejusc, né? O Sejusc. O Sejusc, ele é uma tentativa de conciliação entre as partes. O Sejusc, ele estabelece, né, o processo hoje, quando uma parte ela entra com processo contra outra parte, necessariamente nós vamos ter uma audiência de conciliação, tá? Nós vamos ter uma audiência de conciliação em que as partes, né, muito provavelmente não se conheçam e o conciliador tem autonomia para indicar a solução ali para aquele determinado caso, tá? Então nós temos ali a conciliação privilegiando principalmente esse meio pacífico aí de solução de conflitos, esse meio de solução alternativo de conflitos. Já na mediação, gente, as partes, elas se conhecem, tá? Na mediação as partes se conhecem, elas têm conhecimento umas das outras. Exemplo que nós temos muito de mediação, causas de família, tá? Causas de família. Nós temos muita mediação, sendo que na mediação a terceira pessoa, ela não tem tanta autonomia e ela não pode tentar estabelecer uma solução ali para aquele caso. O mediador, ele só tenta equilibrar os interesses e o conflito das partes. Então na mediação as partes, elas não se conhecem, perdão, na mediação as partes, elas se conhecem, sendo que na mediação o mediador, ele fica limitado ali a tentar trazer um equilíbrio entre as partes sem poder indicar e dar uma solução para as partes que vão ter maior autonomia. Essas são as formas de autocomposição, tá, gente? Então, autotutela, quando a própria parte resolve se tutelar, quando a própria parte resolve dar o seu jeito naquela situação. A autocomposição é quando as partes, elas chamam um terceiro para tentar elas mesmas solucionar o caso concreto. Então, na autocomposição, as partes, elas buscam solucionar a lide, mas chamando terceiros para ajudar. Já nós temos a heterocomposição, e aí o próprio nome diz hétero, diferente. Na heterocomposição não tem mais participação das partes na solução dos conflitos. Na heterocomposição as partes abrem mão do seu direito, né, de transigir, as partes abrem mão dos seus interesses e dão unicamente para um terceiro resolver essa questão. E aí nós temos duas situações. Nós temos aí, e é o que a gente vai falar nas próximas aulas, nós temos a jurisdição, né? Nós temos a jurisdição, quando as partes, elas abrem mão dos seus interesses e querem que terceiro unicamente resolva, as partes levam para onde? Levam isso para o Poder Judiciário, entram com um processo do Poder Judiciário, e aí o Poder Judiciário vai resolver a demanda,
Ou seja, um exemplo de heterocomposição, né, que nós temos é justamente a jurisdição. A jurisdição é o exercício pelo Estado, tá, de um interesse, né, de uma parte. Então, heterocomposição, a forma de heterocomposição que nós temos é a jurisdição e também, eu faço um asterisco aí, nós temos a arbitragem, né? Nós temos a lei de arbitragem hoje regulamentada. Então, a arbitragem é uma forma também de heterocomposição, mas bem específica, bem peculiar. Beleza? Mas o que importa pra gente é heterocomposição em relação ao judiciário, em relação à jurisdição. Beleza? Gente, então é isso. A aula de hoje estava programada para nós irmos até aqui. Só revisando aí as formas de solução de conflitos. Nós temos autotutela, autocomposição e heterocomposição. Autotutela, autocomposição e heterocomposição. Autotutela é o exercício da própria razão, exercício da própria força pela parte, né? Autotutela, a própria parte, ela tenta resolver o conflito. Autocomposição, as partes tentam resolver o conflito chamando terceiros para tentar auxiliar, mas a participação das partes. E na heterocomposição, que ela é caracterizada principalmente pela jurisdição, né? Pelo poder judiciário, nós temos aí as partes abrindo mão totalmente da possibilidade de conciliação e deixando tudo nas mãos do Estado, nas mãos do poder judiciário, isso sendo manifesto através da chamada jurisdição. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Deu para compreender tudo? Gente, esse finalzinho aí ficou tranquilo? Eu acabei falando autocomposição no lugar de autotutela. Mais uma vez peço desculpa, perdão, detesto quando isso acontece. Mas só para que isso não bagunce o raciocínio de vocês aí e no caderno também, tá bom? Autotutela, autocomposição, heterocomposição. Gente, valeu demais, fiquem com Deus, Deus abençoe então, até a nossa próxima aula. Semana abençoada aí para todo mundo. Bom descanso, vocês possam ficar bem. E qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Amanhã a aula já tá. A aula já vai estar gravada a partir de amanhã. E eu vou colocar o questionário também hoje mais tarde, tá bom? Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Tudo de melhor. Abração. Com Deus.